Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Coach Cardoso e se você é um amante de treinamento com peso, esse aqui é o seu canal. Já curte, se inscreve, compartilha para ajudar aí o canal a estar alavancando no YouTube. No vídeo de hoje vou responder para vocês aquela clássica pergunta: será que dá para ganhar massa magra fazendo apenas o CrossFit? E já adianto para vocês, sim e não, depende. Tem muito para falar sobre isso e logo depois da vinheta a gente começa a nossa discussão. Acompanha aí, tamo junto! É possível ganhar massa magra praticando o CrossFit? Existem várias formas bem complexas de eu falar sobre isso para vocês, mas como a ideia é atingir um público geral, eu vou tentar falar de uma forma simplificada, que vocês consigam entender, que vocês consigam fazer as conexões necessárias. Quando perguntarem para você essa pergunta, você ter argumento suficiente para responder. Primeiramente, para a gente começar a falar sobre ganho de massa muscular, a gente tem que pensar em duas coisas. O treinamento é uma sinalização, é um estímulo que tu dá pro teu corpo. Dependendo do treinamento, esse estímulo gerado vai ser um estímulo anabólico ou pode ser um estímulo catabólico. Pensando em ganho de massa magra, vamos pensar aqui: anabólico ganha massa magra, catabólico perde massa magra, assim como outros tipos de células, como por exemplo célula de gordura. Quando eu penso em anabólico, vamos pensar lá uma série de agachamento pesado, com bastante carga, uma porcentagem alta, longos tempos de descanso entre as séries, poucas repetições, um estímulo realmente de força. Esse tipo de treinamento vai gerar um estímulo anabólico no teu corpo, ou seja, tu vai dizer pro teu corpo o seguinte: cara, eu tô agachando com muita carga, eu preciso de músculos grandes para sustentar esse tipo de treinamento. E é um treinamento onde tu vai economizar energia, ou seja, tu vai descansar bastante entre as séries. Vai ser um treino um pouco mais rápido, um pouco mais curto, onde tu possa dedicar toda a energia disponível no teu corpo para estar fazendo aquelas séries pesadas de agachamento, por exemplo. Outro exemplo de treino anabólico, um treino de musculação, por exemplo, um treino de levantamento de peso. Enfim, vamos pensar em um treinamento onde teve pouco volume, bastante descanso, bastante sobrecarga. Vamos pensar nesse tipo de treinamento como um treinamento anabólico. Tá, e o que seria um treinamento catabólico? O treinamento catabólico já é o contrário. Vamos pensar numa endurance, por exemplo, o cara que corre uma maratona. Ou vamos um pouquinho menos, o cara que está pedalando ali 60 minutos, 2 horas, mantendo aquele movimento cíclico durante um longo período de tempo. Isso vai gerar um estímulo catabólico, porque o teu corpo, só com aquele glicogênio ali que está disponível naquele momento, não vai conseguir manter esses 60 minutos, essas 2 horas de treino de resistência, de endurance por muito tempo. Então ele vai precisar começar a encontrar energia em outros meios, por exemplo, queimar a massa muscular para utilizar como energia, queimar a gordura para utilizar como energia. Claro que o processo é muito mais complexo que isso, mas vamos pensar dessa forma para facilitar o entendimento. Então nesse treino mais longo ele vai precisar tirar energia de tudo quanto é lado e isso vai acabar prejudicando sim o teu ganho de massa magra. Legal, entendendo mais ou menos o que é um treinamento anabólico e o que é um treinamento catabólico, a gente consegue pensar que isso tudo, durante ao longo do tempo, foi feito sempre de uma forma separada. Ou o cara fazia levantamento de peso, ou o cara fazia endurance, ou o cara fazia musculação, ou o cara fazia uma maratona. Aí veio o CrossFit e bagunçou tudo isso. Ele juntou levantamento de peso com bicicleta, com salto de corda, com burpee, com ginástica. Ele fez uma baderna nos esportes. E aí com isso eu te respondo: mesmo com essa concorrência de ter treinos anabólicos no CrossFit junto com treinos catabólicos, ou seja, treinos de força, com treinos de endurance, com treinos de cardio, com treinos anaeróbicos, aeróbicos, etc e tal, toda aquela mistura que vocês já conhecem, será que é possível ganhar massa magra? Eu vou dizer para vocês que é possível sim. É só vocês analisarem, por exemplo, atletas de alta performance, né? Como eles têm realmente corpos musculosos, tanto os homens quanto as mulheres. O problema é quando a gente fala de atletas iniciantes. O atleta iniciante que ele entra no CrossFit, dificilmente ele vai ter um ganho muito notável de massa magra. Por quê? Primeiro, depende do box que você está treinando. Será que aquele box, na periodização dele, ele está realmente priorizando o volume de treino de força, ou ele está priorizando o volume de treino técnico, ou ele está priorizando o volume de treino de aeróbico? Então, dependendo do que o coach está mandando você fazer, você vai ter um estímulo ou outro estímulo em maior quantidade, e isso vai refletir, sim, no seu ganho ou não de massa magra. Mas vamos supor que o atleta iniciante ele entra. Até ele começar a performar nos treinos de CrossFit com a qualidade suficiente para gerar um estímulo anabólico, vai demorar um pouco mais. Então não é no primeiro mês, não é no segundo mês. Lembra que esse começo, o aluno está passando por um processo de aprendizagem, então dificilmente ele vai conseguir colocar uma intensidade no treino para que ele tenha realmente um resultado bacana. Então passando por esse processo de adaptação, aí sim a gente vai começar a direcionar o aluno, né, para um treinamento com um volume maior de força, para que daí sim ele consiga atingir uma melhor técnica, atingir grandes cargas de agachamento, deadlift, snatch, clean and jerk,
para daí sim performar com cargas que gerem esses estímulos anabólicos durante os treinos de CrossFit. É claro que é concorrente, como eu falei anteriormente, mas dependendo do volume que tu aplica em cada um, tu vai sim ter um bom resultado. Segundo, quando a gente fala de alta performance, aqueles atletas lá que você vê musculosos, eles sim têm uma sessão de treinamento de manhã só de força, tem outra sessão de força de ginástica, tem uma sessão de endurance, eles trabalham em um nível muito maior, então o corpo deles é moldado para aguentar e suportar todo aquele treinamento. Não dá para comparar aqueles atletas com o treinamento de boxe de sala de aula, que é muito diferente. O que acontece muito hoje, os alunos que começam a avançar no CrossFit, começam a procurar planilhas específicas aí com os treinadores para de fato começar a evoluir mais. E nessas planilhas específicas existe sim um volume ideal de força, um volume ideal de ginástica, um volume ideal de cardio para que a pessoa tenha bons resultados, tanto estéticos como para performance. Lembrando que o CrossFit não tem objetivo estético, mas todo mundo que entra procura aquela estética. Lucas, na tua opinião, qual seria o melhor esporte para ganho de massa magra? Obviamente a musculação. A musculação ela é feita para isso, né? A musculação ela é o esporte do fisiculturista. Ele quer ficar quadrado, ele quer ficar grande. Então, obviamente, a musculação é sim melhor que o CrossFit para ganho de massa magra. Porém, a mesma coisa eu falo do iniciante. O iniciante entra numa academia, ele não tem nem noção do que ele vai fazer, não tem uma orientação, não tem um personal para realmente puxar ele até o limite, ao ponto de ele gerar esse estímulo anabólico. Na própria musculação, se tu não fizer o treinamento da forma correta, tu não der o estímulo correto, tu vai acabar só catabolizando e tu não vai ganhar massa magra também. Então, o que eu vejo como o maior problema entre ganhar massa magra ou não é a cabeça do aluno. O aluno, geralmente, ele tem aquela ideia de que ele vai entrar em algum esporte e o corpo dele vai mudar em 1 mês, 2 meses. Isso não existe. Tá? Vai ter pequenas mudanças, sim, óbvio, mas não mudanças expressivas. Então, se o aluno, por exemplo, entra na academia de musculação focando em ganhar massa magra, ele vai ficar 1 mês achando que ele vai ter o resultado estético de um fisiculturista, ele não vai ter, vai se frustrar e vai parar. E eu já vejo uma vantagem do CrossFit em relação a isso. O aluno que entra no CrossFit, ele passa a entender que até ele ter um resultado estético, ele vai precisar sim melhorar a performance dele. O coach está ali todos os dias orientando ele, tem um grupo de amigos que vai estar motivando e fazendo com que ele sempre esteja se puxando a mais, realmente se puxando até o seu limite, né? E ele começa já a procurar um nutricionista, procurar um médico, porque ele sabe que para melhorar a performance dele, ele vai precisar se alimentar melhor, ele vai precisar se dedicar mais aos treinos, ele vai precisar realmente se puxar. E isso vai fazer ele se manter ativo por mais tempo. Então, ganha massa magra? Ganha. Por quê? Porque talvez ele fique mais tempo fazendo CrossFit, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele faça aquilo com mais vontade, se puxando até o limite, com vários acompanhamentos aí por fora, e tenha o seu resultado tão esperado. E ele vai dizer, pô, eu fiz musculação, nunca tive resultado, agora eu faço CrossFit, eu tenho. Mas não é culpa da musculação ou do CrossFit, é culpa justamente do quanto ele se dedicou àquilo. Mesma coisa a musculação. Se tu pegar um treinamento de musculação de um aluno comum, né, que entra lá para se exercitar, um aluno que tem um treinamento personalizado com um personal trainer ou então com um atleta que entende muito de treino para estar ali acompanhando ele, o resultado dele com certeza vai ser bem expressivo. Então fica aí a reflexão para vocês. Dá para ganhar massa magra com o CrossFit? Com certeza dá para ganhar, depende do quanto tu vai se dedicar àquilo, dá sim para gerar bons estímulos anabólicos. Tu só precisa entender que tudo é um processo. Você precisa primeiro de 1 ano de um processo de aprendizagem, para depois começar a melhorar a sua parte de força, para você ter um volume de força alto no seu treinamento, para que de fato você tenha algum anabolismo, né, algum ganho de massa magra expressivo aí no seu treinamento. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas, tentei falar da forma mais simples possível. A gente poderia falar de mTOR, poderia falar de vias energéticas, poderia falar de várias coisas, mas não cabe ao vídeo. Isso a gente deixa aí para conversa com especialistas. Muito obrigado, não esqueçam novamente de curtir se você gostou aí, deixa um likezinho, dá aquela moralzinha para o papai aqui. Um beijão, tamo junto e até a próxima.